Doutora Juliana Bioca, que é endocrinologista e nutróloga, está com a gente, seja bem-vinda. Obrigada, Kátia. E o que é essa dieta do metabolismo? Quer dizer, como se sabe como é o metabolismo de cada um? Essa dieta é uma dieta que é baseada nos resultados dos estudos de um teste de DNA, de um teste genético. Que é aquela coisa, Kátia, que a gente vê às vezes que a vizinha fez uma dieta e emagreceu um monte, aí você vai tentar repetir aquilo e não tem resultado nenhum. Que é a variação das pessoas. Então, essa chamada dieta do metabolismo do DNA, ela vem para preencher essa lacuna. Então, você antecipa um pouco as respostas que cada corpo vai poder dar, baseada em detalhes genéticos da pessoa. Mas como que é feito esse exame genético? Esse é um teste onde é colhido através de um cotonetinho suave, uma amostra de saliva. Alguns laboratórios fazem aqui no Brasil, alguns fora, e é mapeado alguns detalhes de genes já conhecidos, então são mutações que a gente já sabe através da literatura que causam essas alterações no metabolismo, e a gente vai mapeando esses detalhes genéticos para construir um cardápio. Então, quer dizer, é completamente individualizado. Totalmente individual. Ele consegue ver esse exame se a gente tem uma tendência a um pré-diabetes, a problemas assim também de saúde decorrentes de uma alimentação inadequada, muitas vezes? A coisa está ficando num nível que você consegue prever vários detalhes da tua saúde. Então, assim, você consegue saber se você tem tendência a diabetes, você consegue saber se você tem tendência a osteoporose, alguns tipos de câncer. Que ótimo. Nessa parte de dieta, você pode prever, por exemplo, aquela pessoa, pessoal, que vai fazer uma dieta que é muito restritiva e tem uma tendência a ter muito efeito sanfona. Então você sabe que essa dieta não é boa para ela. Já não é legal. Ou, por exemplo, uma pessoa que tem algumas alterações genéticas e que malha, vai para academia, tenta de todo jeito perder peso na academia e não tem resultado nenhum. Mas se percebe, através desses testes e pela sua prática também, o grupo alimentar que seria mais indicado que a pessoa retirasse dessa dieta? Por exemplo, uma pessoa que come carboidrato e o corpo absorve esse carboidrato de uma forma total. Outras comem mais carboidrato que essa primeira pessoa e o corpo não absorve tanto, né? Consegue. Através desses testes a gente consegue definir se no cardápio daquele indivíduo precisa ter mais proteína, porque essa pessoa é uma boa metabolizadora de proteína, ou mais gordura, porque é uma pessoa que tem uma demanda de gordura corporal maior. Então, esse detalhezinho, ele vai fazer toda a diferença, porque a nossa tendência natural, quando quer emagrecer, corta um pouquinho do carboidrato, tira o açúcar, aumenta a proteína, restringe a gordura, que é uma coisa meio global, meio mas óbvia, que não funciona, né, para todo mundo. Exatamente. Então, talvez essas pessoas que tenham feito tudo certinho, porque a família pode achar, come escondido. E a gente sabe quando a gente faz bobagem, quando a gente faz a coisa certa, não tem resultado. É verdade. Então, essa pessoa que faz tudo certinho e não emagrece pode estar encaixada bem nesse contexto que você existe. disse. Então, a gente também consegue identificar aquelas pessoas que têm uma tendência genética à obesidade, ou seja, uma pessoa que às vezes realmente não come demais, se a gente for comparar com o que você come, com o que eu como, né? É verdade. E o comparativo é inevitável, né? É inevitável. Vamos mostrar aqui na mesa? Tem alguns mitos, quer dizer, as coisas que a gente ouve dizer e a gente acha que é mito e outros atestam que é verdade. Por exemplo, que a água com limão, principalmente em jejum, ajuda a emagrecer. Isso não é verdade ou não? Olha, Kátia, pode até ajudar a emagrecer, mas o que de fato faz é ajuda no metabolismo. Então, você ativa enzimas estomacais, você neutraliza o excesso de acidez do estômago, e isso, de certa forma, pode sim favorecer o funcionamento do seu corpo. Pode emagrecer também, mas não dá para esperar só isso. Não dá pra gente tomar água com limão em jejum e o dia inteiro e depois comer um monte. Kátia, e não fazer atividade física, né? Senão vai faltar limão no mundo, né? Aí a gente vai viver tomando água com limão sem emagrecer. Até porque depois desse lombinho que vocês com aquela manteiga, com esse bacon. Sensacional. Aqui a gente tem a pimenta, que também dizem que ela acelera o metabolismo. Isso é uma verdade? É verdade, Kátia. A pimenta, não todas, mas a pimenta realmente apresenta algumas propriedades termogênicas. Então, você pode introduzir isso numa pessoa, às vezes, que está numa fase de dieta em que
aquela perda de peso inicial já passou, o corpo se adaptou um pouquinho, então os alimentos termogênicos, eles são muito interessantes. E aí a pimenta entra nesse perfil de alimentos termogênicos. Quer dizer, ela obriga o corpo a ter que trabalhar mais e gastar mais calorias para conseguir equilibrar essa temperatura interna, né? Mas também não dá para botar pimenta em tudo e achar que vai sair emagrecendo, até porque aí a comida... As calorias da comida vão pesar. Tem que ser tudo em equilíbrio, né? Gengibre também dizem que, assim como a pimenta, ajuda a acelerar o metabolismo, né? Também compõe os alimentos termogênicos. Além disso, o gengibre tem algumas propriedades anti-inflamatórias. Então, isso também é super interessante para o metabolismo como um todo, para o aparelho digestivo. É um alimento que deve sim ser introduzido quando a gente está com essa intenção de perder peso. E uma dica que eu sempre dou é usar o gengibre de formas não tradicionais. Então, por exemplo, a gente sempre fala, vamos tomar água, água é importante, precisa ingerir de 2 a 3 litros de água por dia, isso também ajuda a emagrecer. Põe o gengibre nessa água, você vai aromatizar a água, vai tornar a água mais interessante e mais termogênica também. De manhã em casa a gente coloca num suco de manhã, com abacaxi, com hortelã, um pedacinho de gengibre. E fica uma delícia, Fica uma delícia, gente. E ajuda também a equilibrar o corpo, Sim, né? É. A gente tem aqui suco de laranja. Isso aqui não emagrece não, né? Não emagrece, Só né? que é bem o oposto, né? Não. Exatamente. Foi por isso que a gente trouxe, porque às vezes para você fazer essa jarra aqui de suco de laranja, você usou 8, 9 laranjas. E laranja é uma fruta de índice glicêmico alto, tem muito açúcar, sim. É o açúcar da fruta, é o açúcar natural da fruta, mas faz mal quando em excesso. E dá o pico de glicemia também, Faz pico de glicemia, faz pico de insulina, e pico de insulina pode significar aumento de gordura abdominal. Então, o certo seria a gente substituir o suco de laranja por outro suco? Na verdade, eu sempre digo que o melhor é comer a fruta, se está com vontade de comer fruta, se está com fome, e tomar água. Muito melhor do que Muito melhor do que o suco. Isso, gente, a gente está falando de suco natural. Imagina aqueles sucos de caixinha. Aí fica muito pior. Aí nem se compara. Que ali ainda tem muito açúcar acrescentado, não é só açúcar da fruta. Mesmo está escrito light, não quer dizer que não tem açúcar. Dá uma lidinha no rótulo, né? É isso aí. Aí a gente pode aproveitar e jogar o link para a barrinha de cereal. Que é basicamente a mesma coisa, Que é a mesma coisa, porque barrinha de cereal a gente tem que cuidar também, porque às vezes uma barrinha de cereal desse tamanho aqui, uma barrinha de chocolate, vai ter a mesma quantidade de calorias. É verdade. Né? E as barrinhas de cereal industrializadas, elas contêm esse açúcar invertido, que é uma frutose, é um xarope de milho rico em frutose, que é extremamente doce, é extremamente calórico também e que pode se acumular no fígado e trazer alguns problemas de saúde para a pessoa. Então a barrinha de cereais não é tão saudável como as pessoas dizem. Não é tão saudável, mas ao mesmo tempo é um pulo do gato, porque se você está na rua, você não tem uma fruta fresca na hora, é melhor comer uma barrinha de cereal do que comer uma coxinha, né? Tudo bem, mas por exemplo, se ao invés da barrinha de cereais, eu levo num saquinho, num potinho, um pouquinho de frutas secas, muito melhor, né? Muito mais interessante você levar de frutas oleaginosas. Exatamente, de amêndoas, castanhas, também vai misturado funcionar com super abacaxi bem. seco, não cristalizado, né? Exatamente. Fica bom, né? Você proporciona bastante saciedade por causa dessas gorduras saudáveis das castanhas e das nozes. Você tem a fibra também que vem da fruta. Você mastiga muita mais comida. Mastigação também é importante para mandar a mensagem para o cérebro de que você está comendo, que você já está alimentado, e com isso a gente inibiu o apetite melhor. Aqui tem algo que as pessoas estão substituindo bastante: pão por tapioca. Então, e aí falar, tapioca é muito mais saudável, não tem glúten. Isso é uma modinha também, até porque a gente tem muito mais pessoas hoje em dia com intolerância ao glúten. Então, para essas pessoas, realmente pode ser válido substituir o pão, que é rico em farinha de trigo e glúten, por uma tapioca. Agora, gente, tem que prestar um pouco de atenção nisso. É calórica também. Se for uma tapioca muito grossa, você pode correr o risco de ganhar peso. É um alimento também que tem muito pouco nutriente. Não tem fibra, não tem sódio, não tem gorduras saudáveis, não tem proteína nenhuma. Então, é vazio. É uma caloria muito vazia para a gente achar agora que é um alimento tão vantajoso assim. Pode ser um substituto do pão, sim, é interessante, mas tem que comer com moderação.
Porque se você faz uma tapioca dessa com bastante queijo... Ou com banana, né? Leite com leite condensado, doce de leite, aí já não fica mais tão legal. Aqui a gente tem... A chia. A chia. E muita gente fala, mas a chia, como que eu faço chia? São várias as formas que a gente pode fazer. Em salada, servir ela assim crua também, né? Você pode servir, é uma semente que é muito rica em ômega 3, isso é muito legal, é rica em antioxidantes, é rica em fibra, tem quase todos os aminoácidos essenciais, só que é calórica também. Então, mais uma colher de sopa, mais ou menos uma colherzinha dessa aqui, ó, ela vai te dar 150, 180 calorias. Isso, 200 calorias? Às vezes a gente faz uma salada, joga isso aqui por cima e acha que está arrasando. Então tem que cuidar um pouquinho. O alimento calórico, isso, tá? A chia tem uma característica que ela absorve 27 vezes o peso dela em água. Então ela incha muito no trato digestivo. Isso é bom, isso cria uma sensação de saciedade, vai ajudar o teu intestino a funcionar melhor. Mas também tem que cuidar, porque às vezes uma pessoa que consumir, entra nessa moda de que agora eu vou comer chia, vou emagrecer, passa o dia inteiro, uma semana inteira consumindo grandes quantidades de chia, né? Você pode obstruir o intestino. Ah, chega a obstruir? Você pode causar problemas de saúde. Está circulando também em algumas redes sociais uma história contando de pessoas que chegaram até a morrer por causa de consumo excessivo de chia. Então, é exagero isso? Não, assim, é verdade, mas isso significa um consumo exagerado. Quer dizer, a pessoa que comeu chia demais e deixou de comer outros alimentos. Formou uma bola, um bolo fecal que obstruiu em algum lugar do trato digestivo. Pode ser do esôfago até o intestino, exatamente. Não que seja proibido, gente, mas tem que comer com moderação. Com moderação, exatamente. Agora, ali o abacate, que por muito tempo foi o grande vilão das dietas, né? E do colesterol. Verdade. As pessoas falavam que o abacate tem tanto colesterol que não se pode comer. É verdade isso? Kátia, até hoje, quando eu digo para os pacientes, vamos comer então antes de dormir meio abacate, todo mundo cai para trás e fala, não posso. Eu vou engordar, doutora? Como é que eu vou engordar? Abacate engorda, doutora. É um alimento, é uma fruta que é muito rica em gordura, porém são gorduras saudáveis, são gorduras monoinsaturadas, então ela é super rica em ácido oleico, que é o ácido graxo mais saudável que existe no azeite de oliva. Ela também é muito rica numa substância que se chama glutationa, que é um antioxidante, e quando a gente consome à noite, antes de deitar e dormir, ela vai te ajudar a diminuir o cortisol, que é o nosso hormônio de estresse, e ao mesmo tempo aumentar a produção do hormônio de crescimento. Então é ótimo. Ela é muito boa para a parte hormonal, principalmente ajudando a queimar um pouquinho de gordura e ganhar massa magra, porque aí o fato da gente ter comido antes de dormir vai reduzir aquele catabolismo, que é aquela queima de caloria, aquela perda de calorias que a gente tem durante a noite, porque está dormindo. Né? Não está se alimentando. Agora, não é com açúcar, nem com leite condensado que vai comer esse abacate. Não é. Não, nem com açúcar, nem leite condensado, nem batidinho com leite de coco, não adianta. Tem que ser purinho mesmo, pode botar umas gotinhas de limão, fica uma ótimo, delícia. Né? Adoçante pode? Pode colocar adoçante, sim. Pode Porque colocar tem gente que não consegue comer fruta tem gente que não é doce, né? Tem gente que não consegue se acostumar muito e no começo vale a pena. Depois vai tirando aos poucos, né? Bom, ver as perguntas que chegaram. A primeira delas, vamos ver de quem é, da Simone Tavares. Quem está amamentando pode fazer esse tipo de dieta? Pode fazer sim, Kátia, pode. Até porque é uma dieta que não tem radicalismo quase nenhum, porque é extremamente voltada para o indivíduo, né? Individualidade Exatamente. Mesmo, né? Então não tem problema nenhum, viu, Simone? Pode fazer. Um beijinho para você. Vamos ver mais uma? Leninha Sobral. Tenho 48 anos e tenho esteatose. Preciso emagrecer, mas está difícil. O que posso fazer? Esteatose para você de casa é gordura no fígado, né? Exatamente. Eu acho que a primeira coisa que a Leninha precisa fazer é retirar todas as bebidas açucaradas que ela e a família consomem. E açucaradas eu digo o suco de caixinha, o suco artificial, o chá artificial, o refrigerante. Isso já vai ajudar muito né? na melhora da esteatose. Reduzir o consumo de alimentos industrializados, porque quase tudo que a gente compra hoje de alimento industrializado, ele é enriquecido com muito sódio e com muita desse xarope de milho rico em frutose. Isso causa muito esteatose, eu já vi demais. Aquele açúcar invertido que você falou que a gente tem que ler na embalagem. Exatamente. Né?
Tem muita gente que diz que a esteatose, que é essa gordura no fígado, quem tem um acúmulo grande de gordura abdominal tende a ter mais esse problema. Isso é uma verdade ou não? É mais comum e a gente vê em quem tem a circunferência abdominal aumentada, porque isso indica um perfil de paciente comum. É um perfil que tem uma pressãozinha mais aumentada também, vai ter o nível de triglicéride mais alto, o nível de HDL mais baixo. Às vezes pode consumir bebida alcoólica, mas na maioria das vezes isso não tem a ver com bebida alcoólica. Então é o perfil do paciente que a gente chama de portador de síndrome metabólica. Então tem, antes de mais nada, viu, Leninha, aqui no médico direitinho, verificar como que está essa esteatose e começar já tirando todos esses alimentos industrializados. Quanto menos consumir, melhor, né? Existem remédios também que são específicos para ajudar a emagrecer os pacientes que também têm esteatose. Então procurar realmente um médico que pode te ajudar bastante, Leninha. Mas olha, gente, é médico que sair pela internet lendo tudo e fazendo loucura não dá. Não dá, cara. Tem que tomar muito cuidado. Ainda ontem eu atendi no consultório um casal super instruído, cheio de informações, fizemos um monte de exames, traçamos um plano, foi muito legal. Quando estava terminando a consulta, eles olharam para mim, mas doutora, e a Nós da Índia? Nós da Índia, Kátia? O que é Nós da Índia? É a moda desse ano. Ah, meu Deus, mais uma? Todo verão, essa época de final de ano, tem um alimento da moda. Então, você vai lembrar disso, Kátia. Teve a época da ração humana. Foi, é verdade. A farinha seca a barriga, o óleo de coco, o óleo de cártamo, a chia. Ano passado, goji berry. Esse ano a bola da vez é a tal da Nós da Índia. E aí eles foram me perguntar, mas doutora, o que é a Nós da Índia? Eu falei, pessoal, primeiro, Nós da Índia é uma coisa que nem onde a gente vai procurar informação a gente consegue saber o que é isso. Se é uma semente, se é uma fruta, se é uma noz. Segundo, não se sabe como isso funciona, se é que funciona. Houve uma contaminação de mensagens em rede social falando sobre isso. Publicidade, claro, sim, né? E as pessoas saíram por aí comprando isso sem ao menos saber se é seguro. Até saber o que estão tomando, né? Esse é o grande risco, sabe, Porque Kátia? vende numa cápsula, sabe Deus o que tem lá dentro? Você não sabe, às vezes, por exemplo, mas é natural. É natural, mas não é porque é da natureza. A folha de coca não é natural? Exatamente, alguém que não tem risco nenhum. Usando tudo que é droga, porque é natural. É natural é perigoso. Exatamente, isso. É o grande perigo dessas coisas de moda, ditas naturais, porque ao mesmo tempo que vem da natureza, também não foram coisas testadas para a gente saber qual que é a dose que é tóxica, sim, que efeitos isso pode ter no organismo das pessoas a longo prazo. Funciona mesmo ou por coincidência funcionou em uma ou outra pessoa? Então, gente, cuidado com essas modas de rede social, substâncias naturais emagrecedoras milagrosas, porque no final das contas o que precisa é isso, respeitar a individualidade de cada um. E nutrir esse corpo, né? Nutrir o corpo, exato, praticar atividade sim, física, se alimentar de uma forma mais natural possível e, claro, se precisar, procurar um médico especialista para ajudar. Gente, procurar um médico nunca é demais. Mesmo porque você começa a fazer a reeducação, a dieta, chame você do que for, e você tem que ir fazendo os exames para ver como o teu corpo está reagindo a isso, exatamente, né? Não é também fazer os primeiros exames e depois, tá bom, assim é a minha vida e assim será para sempre. E o corpo da gente vai mudando a cada idade, a gente vai ficando mais velho, o metabolismo vai ficando diferente. Há 10 anos atrás, talvez você não tivesse deficiência de vitamina D. Sim, e hoje você tem, né? Então, tem que cuidar, a qualidade dos alimentos também muda, né? Infelizmente, nossos solos hoje, eles não contêm a mesma quantidade de substâncias e por isso os alimentos não nutrem mais como nutriam na fazenda da vovó. Então tem que cuidar. Um beijo pra você, viu, Leninha? Vamos ver mais uma? Cristiane Silva. O efeito sanfona pode desacelerar o metabolismo? Pode. Mas deixa eu explicar primeiro o que é o efeito sanfona, tá? Quando a gente vai perder peso, Kátia, a gente sai de um ponto que é a nossa zona de conforto, é onde você está no teu ambiente natural. Você resolve fazer um tratamento, qualquer que seja, tá, Kátia? Não precisa ser nada específico. Mirabolante. Você vai diminuir a quantidade de calorias que você ingere e vai aumentar um pouco a caloria que você gasta. Matemática pura. O peso vai diminuir. E você pegou o teu corpo de surpresa, então ele ainda não estava preparado para aquilo. À medida que a gente vai perdendo peso, o corpo vai se adaptando. Porque o corpo da gente, Kátia, não gosta de perder peso. Sim, porque ele sai da zona de conforto, ele né? não sabe que a gente está fazendo isso de propósito.
a leitura que o metabolismo às vezes faz é, opa, tá doente. Tá Vou comendo segurar menos, a gordura, tá gastando gordura, que é o nosso dinheiro da poupança. É. Então, existe essa adaptação e aí o corpo começa a não perder mais tanto peso como antes. Depois, mais ou menos, depois de umas 8 semanas, esses mecanismos de adaptação, eles chegam ao seu ponto máximo. Então, vem uma fase que em endocrinologia a gente chama de platô. O que é o platô? É onde todos esses mecanismos adaptativos para segurar a perda de peso estão ativos e aquelas coisas que você fazia nas semanas anteriores e fazia você perder peso, já não fazem mais. O que acontece? O paciente não volta mais no consultório. Que ele acha que deixou de dar Porque certo. ele acha que tem alguma coisa errada com Sim. ele. Poxa, eu estou fazendo a mesma coisa que eu fazia no começo do meu tratamento. E por que não dá certo E por que não está mais dando certo? Então, esse remédio que não está funcionando, essa dieta aqui não é boa, essa médica que não é boa também, vou embora. Bom, aí o que você faz? Você para de fazer o que você estava fazendo e o teu corpo está todo adaptado para não perder peso. É aí que vem o efeito sanfona. Aí você volta a engordar e volta aquele peso que você estava antes. Volta a engordar mais ainda. Mais ainda? Porque o teu metabolismo está desacelerado em resposta à tua dieta, à tua perda de peso. Então, daí o efeito sanfona. Exatamente. Então, ele pode diminuir o metabolismo mesmo, né? O que eu sempre explico isso no começo, porque eu digo, vai chegar, o platô sempre chega na perda de peso. A gente tem que estar bem instruído pelo profissional para entender que existem essas fases, entender que existem ferramentas para a gente sair dessa fase e não desistir no tratamento na primeira dificuldade que aparece, porque isso é uma normal do corpo, né? do corpo da gente, exatamente. Então, Cristiane, não desanima não, volta no médico e continua fazendo tudo certinho. É verdade. Doutora Juliana Bioca, volta mais vezes ao programa, é claro, ela é endocrinologista e nutróloga. Você quer sugerir algum tema? Fique à vontade, pode mandar pra gente. Obrigada, adorei. Kátia. Obrigada Foi um mesmo, prazer. viu? Todo Obrigada. meu.